A paz do Senhor para meus irmãos, amém. Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém. Que se encontra em Esté, capítulo 9 e o versículo 22. Esté, capítulo 9 e o versículo 22. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhe mudou de tristeza em alegria, e o luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, de mandarem presente uns aos outros e dádivas aos pobres. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim, para você, meus irmãos, é que Ele vai dar descanso para mim, para você, meus irmãos. Deus, Ele vai dar repouso para mim, para você, meus irmãos. Porque Deus viu, meus irmãos, que a perseguição foi demais, meus irmãos. Deus viu, meus irmãos, que foram muita perseguição, meus irmãos, na minha tua vida, meus irmãos. Mas só que Deus hoje, meus irmãos, está trazendo repouso para mim, para você, meus irmãos. Deus hoje está trazendo descanso para mim, para você, meus irmãos. Porque Ele viu que a perseguição foi demais, meus irmãos. E Deus hoje está trazendo descanso para mim, para você, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Porque chega de tristeza, meus irmãos. Deus hoje está trazendo alegria para mim, para a tua vida, meus irmãos. E no lugar do luto, meus irmãos, vai ter festa. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E Deus hoje, meus irmãos, está trazendo descanso para mim, para você, meus irmãos. Porque Ele viu, meus irmãos, que a perseguição foi demais. Só porque você, meus irmãos, somos adorador. Só porque vocês somos adorador. Queremos fazer a vontade de Deus, meus irmãos. Deus viu que a perseguição foi demais, meus irmãos. Mas Deus também viu que você não desistiu, meus irmãos. Mesmo com as perseguições, meus irmãos. Deus viu que você não deixamos de fazer a vontade dele, meus irmãos. E é por isso, meus irmãos, que ele está trazendo alegria para mim, para a tua vida. É por isso, meus irmãos, que no lugar do luto vai ter festa, meus irmãos. E é por isso, meus irmãos, que Deus hoje, meus irmãos, está trazendo descanso para mim e para você, meus irmãos. Porque Ele viu, meus irmãos, que você já lutou demais, meus irmãos. Só que agora, meus irmãos, chegou o tempo, meus irmãos, que Deus está trazendo alegria para mim e para a tua vida, meus irmãos. Que Deus, meus irmãos, está preparando, meus irmãos, um banquete para mim e para você, meus irmãos. Que vai ter festa, meus irmãos. Porque chega de tristeza, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Porque o tempo, meus irmãos, de tristeza na minha tua vida acabou, meus irmãos. Porque agora está chegando a alegria da paz de Deus para mim e para a tua vida, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Porque para tudo tem um tempo determinado, meus irmãos. E o tempo de tristeza na minha tua vida acabou, meus irmãos. Porque agora é o tempo de festa, meus irmãos, na minha tua vida. Porque Deus está preparando banquete para mim e para você, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E Deus está trazendo descanso para mim e para você, meus irmãos. Porque Deus viu, meus irmãos, o que você passamos, meus irmãos. Mas por que você não desistimos dele, meus irmãos? Ele hoje, meus irmãos, está entrando com providência na tua vida. Deus está trazendo alegria para mim e para a tua vida, meus irmãos. Porque chega de tristeza, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Se for pouco, a irmã Tatiana entender essa palavra. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor, meus irmãos.